Oi, tudo bem? O objetivo desse vídeo é mostrar o formulário de avaliação de riscos que nós fizemos para atender a uma determinação do Conselho Deliberativo tomada na reunião ordinária de outubro. Nessa reunião, o Conselho determinou que todas as propostas, todas as PRCs, devem ser acompanhadas de relatório de avaliação de risco, considerando tanto a aprovação quanto a rejeição da matéria. Bom, para a gente fazer essa avaliação de riscos, a gente vai seguir praticamente o mesmo modelo, o mesmo método que nós usamos no projeto de gestão de riscos e controles internos, que resultou no primeiro ciclo de avaliação de riscos da Rio Grandeza. Para avaliação desses riscos, nós consideramos o chamado dicionário de riscos, que é um conjunto de fatores de risco previamente estabelecidos, fatores esses que estão distribuídos em categorias e pilares. Nós consideramos também tabelas de impacto e frequência. A tabela de impacto se divide em 5 faixas, tá, com os limites definidos previamente no início do projeto, que terminou em outubro. Temos também a tabela de frequência, tem 5 faixas também, e leva em consideração a periodicidade que um determinado evento de risco pode acontecer. Ainda sobre as tabelas, é importante falar da tabela de impacto intangível, que muitas vezes o impacto ele não é financeiro, ele é intangível. Então, para isso, nós usamos a tabela de impacto intangível com destaque para o risco de imagem, né? De acordo com as definições previamente estabelecidas, a gente pôde associar uma das 5 faixas na marcação de riscos dos processos. Vocês devem lembrar que em julho e agosto nós fizemos mais de 40 reuniões com vocês para vocês fazerem a marcação de riscos dos processos. Para isso, vocês contaram com o nosso apoio e o apoio da PFM para fazer essa marcação. E agora o objetivo é fazer a marcação de riscos das propostas. Atendendo a demanda do Conselho, essa marcação de risco vai ser feita tanto para o risco de aprovação como para o risco de não aprovação. Neste formulário, em linha com o dicionário de riscos que eu acabei de mostrar aqui, a gente pode selecionar o pilar, depois selecionar a categoria, e as categorias que vão aparecer aqui são aquelas associadas ao pilar que foi definido antes, e por fim, o fator de risco. Os fatores de risco que vão aparecer aqui são aqueles associados à categoria que foi previamente selecionada. Depois é só selecionar impacto e frequência. A única diferença em relação ao projeto de gestão de riscos e controles internos que terminou recentemente é que, neste caso, a gente já vai fazer as marcações de impacto e de frequência considerando os controles existentes, porque no projeto, nas reuniões que fizemos em julho e agosto, a gente marcou os riscos originais, que é como se os processos não tivessem controle. Depois, na etapa seguinte, a gente identificou os controles para chegar aos chamados riscos residuais, ou seja, os riscos finais dos processos, com a aplicação dos controles. No caso do formulário de avaliação de riscos, a gente já vai fazer a marcação dos riscos finais, dos riscos residuais dos processos. Bom, voltando aqui para o formulário, eu seleciono impacto, seleciono frequência e o formulário vai me indicar que o risco é de 20%. Por quê? Porque a faixa 1 equivale a 20% de impacto, a faixa 1 de frequência também equivale a 20%, a média é 20%. Se eu selecionar aqui um outro pilar, uma outra categoria e um outro fator de risco, eu posso selecionar aqui impacto 3, frequência 5, né? 60%, 100%, a média é 80%. Bom, o formulário calcula o risco médio de aprovação e faz a mesma coisa para o risco de não aprovação. O formulário também tem um campo em linha com um modelo semelhante usado em Furnas, que baseou a determinação do Conselho Deliberativo, digamos assim. O formulário tem um campo para incluir ações de mitigação de riscos em caso de aprovação da proposta.
diria que conceitualmente falando, essas ações são os controles existentes hoje na Real Grandeza e que cada um pode incluir aqui em função da proposta que está sendo apresentada. Por fim, o formulário tem um campo de conclusão, no qual devem ser feitas considerações, comentários sobre a avaliação de risco que foi feita. O formulário também apresenta aqui a comparação do risco da aprovação da proposta com o risco de não aprovação da proposta. No final, ainda deve ser preenchido o nome e a área do responsável pelo preenchimento do formulário de avaliação de riscos. Aqui embaixo, na página 2 do formulário, é apresentado o dicionário de riscos completo, com todos os fatores de risco e a definição para esses fatores de risco. Para melhor entendimento do formulário, eu vou mostrar aqui um exemplo preenchido. É uma PRC que vai ser apresentada para a próxima reunião do Conselho, que vai propor a criação do módulo normativo de divulgação de atos e decisões dos Conselhos Deliberativo e Fiscal. Como dica para preenchimento do formulário, a recomendação que a gente faz é a seguinte: ler todo o dicionário de riscos, marcar os fatores de risco que vocês entenderem que estão associados à proposta, tanto na aprovação como na não aprovação, e depois identificar esses fatores de risco no formulário, selecionando pilar, categoria e fator de risco. Tá? Esqueci de falar antes que tem uma última coluna aqui no formulário para a inclusão de comentários ou justificativas, uma forma de dar fundamento para as marcações de risco que foram feitas aqui. Aqui é um mero exemplo, tá? Apesar da proposta ser real, o módulo normativo de divulgação de atos e decisões dos conselhos vai ser apresentado na próxima reunião do Conselho. Os fatores de risco selecionados aqui, as marcações feitas e os comentários e justificativas são apenas uma simulação. Tá? Então, por exemplo, aqui a gente identificou o risco de governança, né? Marcamos impacto 1, frequência 2 e justificamos da seguinte forma: o estabelecimento prévio de critérios pela norma tende a mitigar o risco de desalinhamento de interesses. Depois selecionamos o fator de risco divulgação de informações, impacto 2, frequência 1 e a justificativa. A definição do conteúdo do extrato de ata aumentará a precisão das informações divulgadas. Para o impacto foi considerada a tabela de intangível e a informação de que esse impacto é restrito a participantes e patrocinadoras, que é a faixa 2 aqui na tabela do intangível. O terceiro fator de risco selecionado, risco de publicidade negativa, justificativa para as marcações feitas. 2 e 1. A norma propõe critérios claros para a definição do conteúdo da ata, minimizando o risco de questionamentos. Para o impacto, foi considerada a tabela de intangível. Tá? Outros 2 fatores de risco foram selecionados aqui: risco de processo, risco de conformidade externa e aqui as justificativas para as marcações feitas. No campo ações de mitigação de riscos, foi incluída a seguinte informação: as ações decorrentes da norma serão controladas por meio do sistema de controles internos, o UNIO, né? Porque a norma estabelece critérios e prazos objetivos o que permitirá que essas obrigações sejam incluídas no UNIO, que é um controle que nós temos hoje, né? Para controlar as obrigações legais e institucionais da Real Grandeza. Em riscos de não aprovação, selecionamos aqui os mesmos fatores de risco que selecionamos antes, mudando apenas as marcações de impacto e frequência. Não necessariamente isso vai ser feito em todas as avaliações de risco, mas neste exemplo simulado a gente fez dessa forma. Marcamos aqui impacto e frequência e as justificativas. Sem a definição de critérios claros, os extratos de ata podem evidenciar e acentuar desalinhamentos de interesse. Outra justificativa para o segundo fator de risco:
A definição do conteúdo do extrato de ata pode aumentar a imprecisão das informações divulgadas. Foi considerada tabela de intangível. Sem a aprovação da norma, não haverá critérios claros para a definição do conteúdo do extrato de ata. Para o impacto, foi considerada tabela de intangível. Em risco de processo, a marcação foi justificada da seguinte forma: se a definição prévia do extrato de uma ata, haverá dúvidas e questionamentos internos sobre o que deve fazer parte do documento a ser divulgado. E para o risco de conformidade externa, esses fatores, essas marcações foram justificadas da seguinte forma: pode haver atrasos aumentando o risco de descumprimento do disposto na resolução CNPC 32. Se a gente comparar as marcações feitas para os riscos de aprovação com as marcações com os riscos de não aprovação, a gente pode observar que os riscos ficaram maiores no risco de não aprovação do que nos riscos de aprovação, como mostra aqui o formulário no final. Risco de aprovação na proposta, 26%. Risco de não aprovação na proposta, 44%. Não necessariamente isso vai acontecer em todos os casos. É possível que uma proposta até tenha um risco maior, caso seja aprovada, do que não seja aprovada. Mas se ela tiver um retorno que compense esse risco maior, ainda assim vale a pena aprovar a proposta. Vai destacar que o formulário de avaliação de riscos leva em consideração apenas uma das dimensões, o risco. Tem outra dimensão que ainda tem que ser considerada, que é o retorno, né? Ou de forma equivalente, né? Eu estou avaliando a relação risco-retorno, estou avaliando também a relação custo-benefício. Bom, e aí no campo conclusão, nesse exemplo simulado, a gente incluiu o seguinte: de acordo com a avaliação aqui apresentada, o risco de aprovação da proposta é significativamente inferior ao de não aprovação, pois mitiga principalmente os riscos de processo e de conformidade externa. Além disso, permitirá que as obrigações tratadas sejam monitoradas por meio do sistema único, fazendo referência aqui a uma ação de mitigação de riscos que a gente citou anteriormente, a um controle existente. Bom, o formulário de avaliação de riscos é uma primeira versão, ainda outras melhorias ainda podem ser feitas, tá? Com relação ao preenchimento do formulário, nós estamos à inteira disposição de vocês para ajudar vocês no preenchimento do formulário, tirar dúvidas e validar também o preenchimento, as marcações de riscos que forem incluídas no questionário. Espero que o vídeo tenha sido útil e, como eu disse antes, estamos à disposição de vocês. Saudações!